Movimento que liberta. Este é o tema de hoje aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para falar sobre este assunto, a conversa será com eles, nossos convidados Júlio Conceição e Amanda Angorato. Peço que fiquem com a gente aqui e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje, vai ser um papo muito interessante, tá? Nosso canal, ele é muito voltado para a saúde, para a qualidade de vida e também voltado para os exercícios. Eu sou personal e a gente envolve muito atividade física com a saúde. E hoje a gente vai trazer a saúde mental, que também é um dos princípios para a gente ter qualidade de vida, né? E vamos conversar com vocês. Vamos começar primeiro com o Júlio, que tem uma história bem interessante, né, Júlio? Fala um pouquinho para os nossos espectadores aqui, para os nossos internautas, um pouquinho da sua história. Perfeito. Bom, primeiro queria agradecer a sua audiência pelo espaço. Eu acho que todo movimento que é feito para que a gente possa, de alguma forma, levar a informação, porque, como eu gosto de dizer, o conhecimento que liberta, né? Sim. E a minha história... eu percebi que a minha história ela teve um sentido para mim, o meu passado, tudo que eu vivi a partir do momento que eu comecei a compartilhar. Perfeito. Eu comecei de alguma forma a mostrar que era possível, né? A realidade passada não te define, mas aquilo que você decide mudar. E a transformação foi bem legal, o movimento que liberta. Então Sim. foi através desses movimentos certo. que a gente chegou aqui hoje, sentado no seu canal e em tantos outros lugares, onde a gente quer testemunhar, né? Isso. Exato. Então é perfeito. E assim, levar esse conhecimento e essa vivência, né, Júlio? Para que as outras pessoas também tenham essa mudança, né? Exatamente, porque cada um tem ali, por exemplo, o seu desafio ou o fundo de poço, que o meu foi na substância, nas drogas, enfim, não importa. Sim. O que importa é como você vai sair de lá, sim, né? Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, o que te trouxe aqui não é muito interessante. Sim. Ele faz, né? Ele tem uma conexão. Perfeito. Mas é daqui para frente. E aí, Sim. para onde a gente vai agora, né? Eu Sim. acho que isso que define. Legal. E Amanda, fala pra gente um pouquinho aí, Amanda, da sua trajetória, da sua vida e atualmente agora trabalhando na psicologia, né? Uhum. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo ali dentro da clínica, certo. Fazendo tanto terapia quanto a avaliação. E o exercício também, ele veio de uma forma muito importante dentro da minha vivência. Tá. Como a saúde como um todo, né? Considerando ali um histórico de saúde de familiares muito complexos, também foi algo que me estimulou para dentro do contexto da área da saúde. Perfeito. Então, também, o exercício físico sempre fez parte ali da minha vida, sempre colaborou muito com a minha saúde como um todo, pro emocional também. Então, essa é uma parte que eu fico muito estimulada, Sim. Gosto muito de viver isso. E é um estilo de vida mesmo, né? Hoje a gente entende que é um estilo de vida e busco compartilhar isso cada vez mais certo. como uma complementação de toda a saúde, porque uma coisa não tem como a gente tirar da outra. Sim. Perfeito. Gente, vocês que trabalham com a saúde mental, atividade física hoje, então, faz parte de um tratamento para melhoria da saúde mental. Sim. Vocês confirmam isso? Confirmamos, com certeza. Sim. Na verdade, dentro do meu pilar do processo de recuperação, porque assim, indivíduos que chegam para mim muitas vezes de tratamento. O que é um tratamento? Ele tem começo, meio e fim dentro de uma instituição, certo. Enfim. Quando ele vem, a gente monta todo um cronograma ali para que ele possa começar a mudar comportamentos, certo. né? Por exemplo, falando um pouco da minha história, eu cheguei num momento da minha vida que eu não queria nem olhar mais para o espelho, né? Da degradação que a substância me levou. Então hoje, a partir da atividade física, né, eu melhorei o meu corpo, consequentemente a minha mente, eu comecei a gostar mais de mim, então isso tem muito a ver com a saúde mental. Sim. Né? E a estima está totalmente ligada a isso. A autoestima é tudo.
Então, dentro dos nossos pilares, né, do pilar do nosso projeto Sobre Mais Eu, ele vai colocar atividade física como Um tratamento. como um pilar. Um pilar do tratamento. Eu sempre falo, esse prédio aqui está sustentado sobre pilares. Sim. Então, lá a gente tem a espiritualidade, a gente tem a atividade física, a mentalidade, o autoconhecimento, uma rede de apoio. Legal. Então, assim, são pilares que sustentam uma recuperação. Consequentemente, o que é recuperação? Recuperar a ação. Eu estava lendo um pouco sobre a palavra adicção, né? Muitos indivíduos eu sou um adicto em recuperação. O que é um adicto? O adicto é um escravo. Sim. Olha que legal, né? O movimento que liberta. Então significa que a partir do momento que você começa a fazer esse movimento de libertação, você não sai desse papel de adicto, de vítima, né? Sim. E você vira protagonista. Então, para mim, a atividade física, hoje eu corro, né? Eu faço a musculação, consequentemente melhorei minha alimentação, né? Queria mandar aqui um abraço pro Navarro, que acho que gravou com você já também. Participou aqui no nosso canal. E exatamente, você vê, você vai mudando os aspectos de vida e tomando decisões mais saudáveis, né? Exato. E você foi um dependente químico. E saiu da dependência química depois de toda essa mudança, é isso? Perfeito, perfeito. Porque assim, eu fiz um tratamento numa instituição 12 meses, na época, Certo. 2005. Fez agora em janeiro 21 anos que eu estou em abstinência, né? Certo. Nunca mais tive problema com a relação com as substâncias. E eu ficava pensando, poxa, quando eu saí de lá, muitos conflitos, 27 anos, Sim. né? Tinha uma vida totalmente desconfigurada. Sim. E aí foi onde eu comecei a de alguma forma, encaixar essas coisas. E daí depois as pessoas começaram a perguntar, Júlio, mas como é que você conseguiu? E eu tentei buscar o que eu fazia para poder estar onde eu estou hoje. Certo. E aí fui encontrando esses pilares, aquilo que de fato me ajudou a melhorar a minha saúde, a nível de corpo, de Sim. mente, de espírito, né? O que é o que me dá força para seguir, né? E sair desse buraco. E sair desse lugar. Perfeito. Que eu confesso para você que é muito difícil, olhando para as estatísticas, para os índices que são reais, porque a Amanda também pode estar junto com a gente nesse projeto, ela pode falar um pouco da importância também da terapia, porque eu sempre falo, terapia, atividade física, depois medicação. Sim. Então, assim... O último pilar é a medicação. Porque tudo é importante, mas se você só toma medicação, não faz uma atividade, não faz uma terapia, você joga também tudo aquilo que acontece com você numa medicação. Tem uma frustração, tem uma dificuldade, vou tomar a medicação. E aí acaba virando, para nós, uma outra compulsão. Exatamente, uma substituição. Mas não, quando você vai para terapia, que você se conecta com você, com a sua essência, o que faz sentido, não, né? Eu estruturo o meu caminho, e com a atividade física eu vou regulando também tudo isso que é um papel bastante importante, eu só tendo a melhorar, né? Perfeito. Amanda, e você? Pro Júlio, ele que foi um dependente químico, e outras pessoas que são dependentes químicas, para essa pessoa tomar essa consciência e mudar o estilo de vida, isso tem que partir dela. Tem que partir dela. Ela tem que querer isso, né? Tem que querer, ela tem que estar exposta e disposta a isso. Certo. Né? É claro que o contexto e o ambiente influenciam. Era isso que eu ia perguntar, porque muitas vezes essa mudança de ambiente, então, a partir do momento que ele decide sair desse buraco, desse fundo do poço, ele também muda de ambiente. E essas escolhas são fundamentais, né? São fundamentais. Porque não adianta a gente dizer para uma pessoa o quanto tudo isso é importante, sendo que ela não vê importância. Né, onde ela também não está disposta ao esforço. Porque exercício físico, a busca por uma alimentação mais equilibrada, é cansativo, é um esforço, Sim. é a busca por uma resiliência Sim. também. Então é muito complexo a gente colocar ali para a pessoa e ela não vê sentido naquilo. Então ela vai fazer por quê? E talvez ela nunca viveu, nunca tenha tido essa vivência. O que ela conhece até o momento foi as substâncias químicas, Sim. né? Que talvez para ela traz até um certo prazer. Sim, e aí você vai querer mudar, e aí do nada você quer mudar isso, é um conflito muito grande. É um conflito grande, porque quando a gente está falando ali da questão química, é até injusto fazer esse contraponto, porque o químico sempre vai ganhar, a substância sempre vai ganhar, sempre vai ser muito mais prazerosa.
Em contrapartida, a gente está falando de atividade física e de manutenção de hábitos saudáveis que gera muito esforço. A gente tem que demandar muito comportamento para isso. É um custo comportamental muito grande. Então, em contrapartida, a substância não. Sim. Então, esse movimento tem que estar muito claro o porquê de estar fazendo aquilo, quais são os objetivos, onde eu quero chegar, por que eu estou fazendo aquilo. Então, aí sim é onde traça o sentido. Tá. E esse apoio da terapia, ele tem que ser constante. Tem que ser constante. Certo. Ele precisa. E outro fator, a gente está falando aqui, a mudança desse comportamento. Ele muda de ambiente. Essa mudança de ambiente, quando ele passa a frequentar espaços mais saudáveis, fazer atividade física, musculação, corrida, que é o que hoje o Júlio faz, mas muitas pessoas fazem outras coisas. Isso passa a ser uma rede de apoio ou a gente pode contar como rede de apoio só a família? Não. A rede de apoio... Nem é a família. Às vezes, exatamente. Às vezes nem é a família. Às vezes nem é a família. A rede de apoio é todo o contexto ali, seja até mesmo o cara da padaria, seja o contexto ali da academia, do treino, tudo, né? O vizinho que pode estar próximo, que pode estimular, o amigo, o colega, enfim. Os terapeutas. Os terapeutas, os psicólogos, o psiquiatra que está junto, todo mundo. E é importante você citar isso, Amanda, porque muitas vezes, não só na situação da dependência química, mas eu acredito que em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas relutam, às vezes as pessoas estão com dificuldades e elas relutam em buscar uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. E acredito que isso é um dos pilares fundamentais, né? Sim. Porque às vezes você tem aquela dificuldade, você sabe que você precisa mudar, mas como fazer isso? Por onde partir? Eu tô certo nisso ou não? Tá certo. Uma analogia que eu sempre dou ali para os meus pacientes é o seguinte: nós como psicólogos, terapeutas, a gente tá ali como treinador, é como se você fosse jogar um futebol. Perfeito. Então a gente tá ali, a gente vai ajudar a treinar, a gente vai orientar, olha, faz assim, faz assado, tem essa jogada, a gente tá ali para isso. Juntamente com a rede de apoio, às vezes familiares, às vezes amigos, estamos lá na arquibancada torcendo. Perfeito. Mas quem faz o jogo, quem chuta pro gol... Quem faz acontecer... é a pessoa. Então é esse movimento. A gente vai estar ali, a gente vai ajudar, a gente vai orientar, a gente vai fazer acontecer, vamos estar lá junto. Perfeito. Mas a gente não pode fazer pela pessoa. Pela pessoa. Então é aquilo que a gente fala, a mudança maior tem que partir dela mesma. Sim. Se ela não quiser mudar, tudo vai acontecer em volta, mas nada vai mudar na vida dela. Exatamente. Perfeito. Júlio, quem era você antes da transformação e como começou esse envolvimento com a dependência química? Eu não sei se você tem algum problema em falar ou não. E a partir de que momento você decidiu mudar? Bom, eu sempre falo que cada um tem sua história, né? Sim. Eu tenho a minha e um recorte que eu gosto de sempre dizer que não sei se na época, quando eu iniciei nesse processo de uso, eu tinha muita consciência, porque eu tinha 9 anos de idade, né? Morava no extremo da periferia de São Paulo. Meu pai, na época, saiu de casa, eu e mais 4 irmãs, a gente entrou todo nesse sistema de miséria, fome, enfim, onde faltava tudo, faltou Estado, faltou família, faltou tudo. E na minha rua tinha o tráfico de drogas, né? Fácil. Então foi por ali que era o meu ambiente, na época, o ambiente, né, onde eu estava, que de alguma forma favoreceu essas escolhas no sentido de que era algo de sobrevivência também, que foi uma forma de eu levar recurso, só que eu não tinha consciência de onde aquilo ia me levar. E iniciei. Então, iniciei nesse processo e por ali fiquei 16 anos, até os 27 anos, né? E chegou um ponto que eu perdi realmente a liberdade, né, por conta das substâncias, droga, que na verdade, como você disse, é muito boa, né? A sensação, o prazer, então todos os conflitos que eu tinha, o que eu corria? Para bebida, para droga e tal. Eu não conseguia de cara resolver isso. E isso
na verdade, é um condicionamento, né? Sim. E então, o que a gente fala na psicologia, a determinadas situações que chegavam na minha vida, eu condicionei aquilo a fazer um ritual lá, né? Por isso que vocês veem eu fazendo meu ritual hoje de sobriedade, né? Eu acordo todo dia, eu até perguntei para minha psicóloga, será que eu tô neurótico? Porque eu acordo todo dia, faço as mesmas coisas. Ela falou, não, desde que isso não esteja te atrapalhando no seu cronograma, tá tranquilo, isso te protege. Então, eu gosto muito dos rituais. Mas foi essa vivência, cara. Assim, eu confesso para vocês que chegou um momento da minha vida que eu acreditava que eu não ia conseguir sair mais de lá. Eu não acreditava mais em mim. Então não adiantava a Amanda, qualquer outro profissional acreditar em mim. Porque eu estava num estado psíquico, né, mental, onde eu já parecia que para mim já tinha dado. Porque a depender de onde era o meu ambiente, as pessoas que eu andava, todo o contexto que eu estava vivendo, eu não via algo mudando ali, entendeu? E eu precisei sair de lá, precisei sair de São Paulo, vim para o Paraná, aqui ainda fiquei um longo tempo ainda dentro da substância, até chegar ao ponto de encontrar na minha vida pessoas, né, que foram importantes, uma delas o padre Cláudio Romano, que me falou dessa instituição a qual eu fui, fiquei lá por 12 meses, e quando tinha 11 meses lá, veio muito forte no meu coração para dizer assim, puta, você conseguiu, né? Ou pelo menos você está conseguindo. E aí eu lembro que um padre chamou eu para dar um testemunho numa capela, numa igreja lá, e eu falei, eu peguei o microfone, né? E falei, no final todo mundo levantou, bateu palma, tinha umas tiazinhas chorando ali na frente, e eu falei assim, cara, olhei pro microfone e falei, nossa, isso daqui é legal, gostei. Estou começando a mudar. Gostei, porque eu tinha algo a dizer, eu comecei a chamar a atenção das pessoas, e de alguma forma eu tinha uma outra ferramenta na mão. Estava sendo valorizado por isso? Exatamente, eu tinha ali uma questão de estar no ambiente, de ser olhado de uma outra forma, e aí foi isso, eu decidi que ali era isso que eu queria fazer. Mudou o ambiente, né, Amanda? Mudou o ambiente. Quando eu voltei para minha paróquia, o que meu padre fez? Colocou eu para fazer leitura, colocou eu nos grupos, colocou eu de alguma forma para ter uma responsabilidade, exato, perfeito. Comecei um grupo de apoio, depois trouxe uma comunidade dessa para minha cidade, iniciei vários projetos e nunca mais parei. Uhum. Então eu acredito que esse ambiente foi fator de proteção para mim, porque tinha vontade, Sim. 2 anos ainda tinha vontade de usar como se Sim. vontade de comer doce, porque Sim. meu cérebro ainda estava naquela dependência, por isso que nós trabalhamos hoje junto com a Amanda, os testes neuropsicológicos e tudo, para entender que tem tempos, tem processo. Então não é simplesmente a abstinência, é trabalhar as questões que te levam para esse uso. Então a gente é complexidade. Perfeito. Primeiro, ser humano, que já é complexo. Já é complexo. Depois, substância, que é completo, que há tantos anos a gente está debruçado em cima desse tema. Não existe uma receita pronta, Sim. Não existe uma pílula que você tome, minha vida mudou. Sim. Existe o esforço e processo. Perfeito. Amanda, você... O Júlio falou agora há pouco sobre o ritual. Ele tem um ritual que ele faz sempre. Eu, vendo pelo meu lado de personal, muitas vezes quando a gente vai fazer alguma mudança, a gente vê muito isso em emagrecimento. A gente precisa fazer com que essa pessoa aceite o processo de emagrecer. A gente estabelece alguns rituais e algumas rotinas para isso. E aí ele falou isso agora. Isso também funciona no caso dele, ou no caso da dependência química, a questão de ter um ritual ou de ter uma rotina ajuda essa mudança também? Ajuda, o nosso cérebro ama a rotina. Exato. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa de rotina, a gente precisa de atividades estimuladoras. Sim. Então é o contraponto ali do cérebro. Então tem coisas que a gente precisa de rotina para fazer rápido. É isso que eu preciso fazer, não preciso ficar decidindo o que eu preciso fazer. Foi lá e fiz. Júlio já tem ali o café da manhã, meditação, nananã. O cérebro dele não precisa mais pensar sobre isso. Vai lá e faz e pronto. E tem a recompensa por isso. A recompensa. A previsibilidade. A previsibilidade. Então, coisas mais automatizadas, o nosso cérebro ele precisa de uma rotina, né? A gente precisa ter um horário padrão para poder dormir, para poder descansar. O nosso corpo, o nosso cérebro ama isso. Sim. A gente precisa ali ter um horário médio de uma refeição. A gente precisa. Você mesmo como educador físico sabe que se a gente está sempre
treinando em determinado horário, o nosso corpo ele se adapta melhor Exatamente. àquele horário. Então, o nosso corpo precisa disso. É claro, a gente fala dentro da clínica, eu falo bastante, olha, vamos ter uma rotina, vamos ter uma estruturação, mas, claro, com pontos de flexibilidade. Sim. Né? Vamos fazer isso diferente, vamos fazer aquilo dentro das possibilidades? Ótimo, é isso que tem para ser feito. Perfeito, perfeito. Júlio, e como a atividade física atua hoje na recuperação da sua vida, inclusive no projeto que vocês desenvolvem? Porque vocês também indicam atividade física para o pessoal desse projeto de vocês. Sim. Perfeito. Cara, para mim, o dia que eu consegui correr, por exemplo, uma corrida de 21 km, que era uma meta minha, corri. No final, aquilo me deu uma liberação de endorfina que eu chorei. Primeiro, por eu ter concluído, por eu ter conseguido, por de alguma forma eu ter treinado para poder chegar naquele objetivo. Então, aquele mesmo barato que a droga me dava, a corrida também dá. Lógico que muitas vezes é disfuncional pela proporção que uma cocaína manda de substância e uma corrida. A dopamina, né? A gente sobe demais, a dopamina é a mesma. O cérebro não vai entender que tipo de substância você está mandando ali. Se você comer um doce, ele também vai mandar mesmo. Eu falo muito isso pros meus alunos que têm o vício do doce. Só que é isso. Você vai precisar arrumar coisas, repertório, a gente gosta de dizer. Um repertório que vai te dar outras condições, outras vias de prazeres. Perfeito. Entendeu? Então, eu tenho prazer em tomar um café hoje, né? A gente sentar, tomar um café, fazer uma reunião. Só que quando você está numa compulsão, numa substância que te manda uma resposta rápida, química para o cérebro, que nem eu fumei crack, cara, era questão de segundos para aquilo chegar no seu cérebro, você nada mais tem prazer. Então, quando o sujeito tira essa substância, ou tira o doce, ou tira qualquer outra coisa, ele entra num processo que nada faz sentido por horas, ou por meses, ou por anos. Né? A sua vida não faz sentido. Pô, o que eu vou fazer agora? E é o que mais a gente escuta. Pô, mas eu não vou fumar maconha, não vou beber, não vou usar droga. Minha vida acabou. Por quê? Você está condicionado a um prazer artificial. Perfeito. Então, o processo de recuperação, ele vem te mostrar que a atividade física, tudo esse repertório que a gente vai criar, é para você ter novas habilidades para lidar com as frustrações que chega para mim, que chega para você, chega para Amanda, mas que agora eu não preciso recorrer àquilo. Entende? Então, eu vejo que a atividade física, no meu caso, faz isso, cara. Ela trabalha minha regulação emocional, né, traz autoestima, me ajuda a olhar para mim, né? E outra, a questão da disciplina, né, cara? Porque assim, fundamental. Treinar não é algo, pô, sei lá, repetição. E é aquilo, o nosso cérebro tem a capacidade da neuroplastia. Então, significa que tudo aquilo que você repete e que de alguma forma ele vai entendendo que isso é positivo para você, você cria um novo caminho. Porque aquela avenida, né, nós gostamos de dizer, aquela avenida pronta antes de destruição tá pronta. Para você construir isso de novo, você vai ter que pegar um facão e fazer na mata uma trilha. Só que uma hora essa trilha vai virar uma avenida também. Entende? Então, eu acho que é isso. A gente sempre fala isso, né? A culpa é do cérebro. Então, você vai ter que, de alguma forma, moldar o seu cérebro. No começo, talvez não porque eu quero. Quem quer levantar 5h30, 4h30 para correr? Não quero. Mas a disciplina me leva a fazer as coisas que eu preciso fazer para chegar nos objetivos claros que eu tenho. Por exemplo, meu objetivo é perder peso. Quais são as metas que eu preciso seguir para chegar no objetivo? Porque o objetivo, ele é longe. O objetivo está longe. Mas se eu não tenho uma meta, um ritual de metas que vai chegar lá, eu desisto, porque eu não consigo ver resultado. Eu estava falando agora, eu soltei um vídeo ali sobre o pé de abacate, que tem um paciente meu, que ele plantou abacate. A gente foi lá conhecer o abacate, né? É real essa história. Quantos anos para sair o primeiro fruto? 2 anos e meio. Primeiro ponto, se você plantou abacate, o que você vai colher? Abacate. Agora, eu não espero o processo. E se a gente olha para a natureza, para qualquer outra situação, assim, tudo tem um processo. Por que você vai começar um projeto, você quer agora para o verão já ficar bem? Não, é para a vida. E quando você coloca a longo prazo e você estipula metas, até no grupo de auto e mútua ajuda, o que a gente faz? Qual que é a sua meta semanal? A sua, não é a minha? Ah, minha meta, Júlia, é dar uma caminhada essa semana. Aí você vai e realiza. O seu cérebro, pô, tem algo diferente aqui. Aí você vai e realiza de novo. Você vai criando um senso de realização. Isso te traz uma habilidade. Pô, tô conseguindo fazer. Agora você coloca o sarrafo lá em cima. Pô, vou acordar 5h30 da manhã todo dia pra correr. Você não cumpre. Aí você entra naquela palavrinha procrastinação. Que a Amanda pode falar um pouco de como quando a gente coloca muita coisa pra gente fazer, o nosso cérebro dá aquela... Muitos objetivos...
Antes da Amanda falar, eu quero fazer só uma perguntinha. Amanda, você acredita que, então, o corpo precisa de movimento para curar a mente? Precisa de movimento. Não tem saúde se a gente não movimenta o corpo, que é feito para ser movimentado. Perfeito. Não tem E o como. Júlio falou muito sobre disciplina. Uhum. E com isso, essa cura também vem da disciplina, porque quando a gente falou agora há pouco sobre rotina, sobre ritual, que foi o que o Júlio falou, isso nada mais é do que uma disciplina. Sim. Ele impôs uma disciplina para o cérebro dele. Uhum. E com isso ele consegue fazer a rotina e chegar no objetivo mais longe, que já faz um certo tempo que você está vindo nessa luta, né? Sim. Então, a gente conclui aí que o objetivo está sendo alcançado, mas que começou lá atrás. Uhum. É isso? Sim. Precisa estar muito claro o porquê daquilo que você está fazendo. Por que você faz aquilo que você está fazendo? O Júlio, ele tem claro isso. Mas se ele fala assim, eu quero emagrecer, mas isso chega a ser como consequência. Sim, exato, né? exato. A gente precisa entender que ele está fazendo o que ele tem feito porque isso dá um bem-estar, porque também o exercício físico vem com essa questão de autonomia, putz, eu consegui, eu fiz certo, eu tô conseguindo. É uma manutenção de tudo isso. Então, é esse momento que depois a gente vai chegando nos objetivos. Porque hoje a gente não olha mais para o exercício físico, nós como profissionais da área da saúde, a gente não olha mais para o exercício, para a alimentação equilibrada como eu quero emagrecer ou eu quero chegar a tal peso, eu quero ficar com o corpo assim. Não, a gente pensa no estilo de vida. Perfeito. É um estilo de vida. Perfeito. Estilo é estilo de vida, porque pode parecer muito clichê falar sobre isso, mas realmente é. Porque É o que acontece. eu quero chegar lá na minha velhice conseguindo andar independente. Eu tive vivências ali com os meus avós que não conseguiram fazer isso. Eu falava, gente, eu não quero chegar aí e sofrer e passar por isso. Então, hoje, para mim, vendo o meu envelhecer, eu sempre penso assim, eu não quero chegar naquele patamar, eu quero chegar muito bem. Então, a gente muda muito os nossos planos em prol disso. Então, tenho muitos anos ainda para envelhecer. Então, eu tenho muito tempo para poder treinar. Eu tenho Me preparar para isso. Me preparar para isso, exatamente. Então, a gente olha como um estilo de vida. Esse é um ponto mais importante se emagrecer 1 quilo ou engordar 1 quilo, beleza, a gente lida com isso, mas precisa estar em movimento. E precisa estar no processo, né? Precisa estar no processo. Se você está no processo, como você mesmo disse, engorda 1 quilo, 2 quilos, volta. Se eu estou no processo, eu consigo ter esse controle. Mas se eu não estou no processo, eu vou engordar mais 1 quilo, nossa, eu não vou conseguir, vou engordar mais e assim vai. Então o objetivo ele só é negativo. E quando você está no processo, tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando. E sempre eu falo para os meus pacientes, não importa o que você vai fazer, eu quero que você mexa esse corpo. Perfeito. Vai fazer uma aula de dança, vai fazer o yoga, vai correr, vai treinar, vai fazer o que for. Precisa se mexer, porque hoje a gente tem vários estudos que mostram o quanto que o exercício físico é benefício para a saúde. Exato. O exercício físico causa neuroplasticidade ali. Então, ele colabora. Eu penso assim, principalmente a academia, né? Quando a gente está ali fazendo exercício, é tão desgastante, é tão desconfortável que a partir do momento, depois que a gente termina o treino, a gente fala, que bom. Consegui, e tipo, que legal que eu consegui. E aí cada dia mais eu vou conseguindo, e eu vou conseguindo, então dá essa capacidade também de eu consigo. Superação. Exatamente. Que é o que você tinha nas drogas, que você tinha esse prazer muito rápido, só que passava muito rápido. E na atividade física, não. Ela dura, e você sabe que amanhã você vai voltar porque você colocou disciplina e rotina, e você está preparado para também sentir esse prazer novamente. Sim. Não é? Júlio, em que momento você percebeu que você poderia ajudar outras pessoas? E como foi essa transição de paciente para terapeuta? Muito bom. É isso, eu acho que quando a gente entende que algo aconteceu na nossa vida como um tesouro mesmo, né? Eu sempre gosto de dizer isso, eu descobri algo. Descobri um caminho, descobri possibilidades. Falei, deu certo pra mim, né? Eu virei uma chave que tipo, eu consegui. E se eu conseguir, outras pessoas podem conseguir. Perfeito. E aí eu comecei a disseminar isso, né? De ecoar mesmo essa história e foi atraindo pessoas. E eu não tinha também todas as respostas,
E também não tenho todas as respostas. Sim. Só que uma coisa que eu tenho É sempre hoje, uma busca, né? a gente não para de se formar, quer dizer, a gente não para de estudar, né? A gente não para de buscar conhecimento. A psicologia, então, sensacional, porque além de tudo, de hoje estar na psicologia também, mas eu comecei a fazer a terapia, vários profissionais que passaram pela minha vida, me mostraram outros caminhos também, sabe? Me mostraram outra forma de pensar, outra forma de enxergar a vida. E, cara, isso é impressionante, porque a transformação está sobre mim. Eu parei de ser uma pessoa que dava problema para uma pessoa que resolve problema. Sim. Entendeu? Então, quando você é resolvedor de problema, você cria aqui algo sensacional, porque você não está dependendo de terceiro, irmão, para fazer sua vida mudar. Sim. Você não tá colocando culpa nos outros, você não está na vitimização. Eu fiquei muito tempo como vítima. Porque meu pai me abandonou, porque eu passei fome, tal. E você sabe o que eu recebia? Esmola. Porque eu era vítima. Sim. A partir do momento que eu entendi que esse jogo era comigo e que eu era protagonista e que eu podia fazer esse jogo virar, aí eu comecei a atrair atenção. Perfeito. Porque era como se você desvendasse um caminho. As pessoas, o cara tá fazendo o caminho, tá dando certo, eu também quero. Sim. Né? Então esse é o nosso poder enquanto profissional. E eu falo isso pra Amanda, que essa transformação, ela precisa passar por mim. Sim. Ela tem que passar por mim, porque eu só posso ir com os meus pacientes, irmão, até onde eu fui. Sim. Então, por isso que eu faço esse monte de coisa que eu faço e que me faz muito Maravilha, bem e que eu coloco para eles, olha, existe um caminho aqui. Se você quiser entrar nessa atmosfera da transformação, é sobre autoconhecimento. Por isso que o projeto é sobre mais eu. Entendi. Não é sobre a sua família, não é sobre o seu personal, não é sobre o seu psicólogo, é sobre você. Sim. Nós somos instrumentos, como a Amanda disse, nós vamos te ajudar. Sim. Né, no processo, como um mestre, como um mentor, como qualquer outra pessoa, mas para isso você precisa seguir. Sim. Porque nós estamos fazendo caminho também, mas significa que nós já chegamos num lugar que dá para mostrar para você por onde você pode ir e errar menos, talvez como eu errei, entendeu? Perfeito. Amanda, e no caso do Júlio, agora ele terminou de nos dizer que ele passou por todas essas dificuldades lá atrás e ele ganhava esmola quando ele se fazia de vítima, ou viveu o vitimismo mesmo, né? Sim. No momento que ele decidiu mudar, ele anulou isso ou ele usou isso para fortalecer mais? O que a psicologia diz? E isso é um estímulo também? Não, com certeza é um estímulo. Mas para o Júlio provavelmente ter saído desse papel vai aos poucos, né? Não é de um dia para o outro, até porque ele precisa se colocar nas situações como protagonista. Sim. De novo, pode parecer clichê, mas não é. Sim. Ele precisa estar ali disposto, disponível, tá? Vamos. Topa. Sim. Bora lá. Então bora. Ele precisava estar nesse lugar de disponível. Aí, a partir disso, ele começa a fazer uma transição. Sim. Então, ele precisa muito estar disposto dentro do projeto, né, também dentro do seu trabalho, dentro do nosso trabalho. As pessoas, elas precisam estar dispostas, porque muitas vezes as pessoas entendem que, como profissionais da saúde, a gente tem ali, então, basta eles virem. Sim, e não é assim. Isso, né? Precisa de muito esforço, muita dedicação, muito esforço, de novo, para aí a gente conseguir colaborar, porque senão a gente também fica de mãos atadas sem conseguir fazer nada. Exato. Mente, corpo e propósito. O que você diria para alguém que acha que não tem mais saída, o que fazer? Tente. Sempre. Não. Né? Porque muitas vezes a gente coloca não, então eu vou tentar, mas eu vou conseguir fazer tal coisa. Não, tenta. Só vai. E aí com os objetivos pequenos. Com pequenos objetivos. Metas pequenas. O objetivo é o final. Isso, metas pequenas para que você chegue no objetivo final. Exatamente. Minha mãe era uma odiadora do exercício físico e eu sou completamente diferente. Eu só falava para ela, só vamos. Sim. Né? Então, eu vi o MOOC dela lá. Agora eu falo isso por experiência que eu tenho com os meus alunos. Grande parte dos meus alunos, eu posso dizer aí que uns 80% dos meus alunos, quando começaram a fazer exercício físico, odiavam exercício físico. E hoje amam exercício físico. Lógico que a gente tem toda uma métrica para fazer essa mudança. Sim. Essa semana mesmo uma aluna minha falou, Marcos, eu nunca passei mais de 3 meses como personal. E essa semana eu fiz 1 ano com você.
Então você vê a mudança de chave, não é? Então, assim, é a gente traçando pequenas metas para chegar no objetivo final, né? Exatamente. Vamos ali, vamos fazer uma aula de dança. Outro dia eu consegui arrastar ela pro yoga 5 horas da manhã. Olha que maravilha. Onde minha mãe ia fazer isso? Então, nunca. Sim. Né? Então, são pequenas coisas vamos dar uma caminhada, vamos tentar fazer. Então, aí assim vai começando os hábitos, aí a gente vai começando a criar rotinas. Ambiente mudando, porque ela só está indo porque a primeira motivação é o quê? Porque a minha filha está chamando, então eu vou começar. E aí você vai mudando o ambiente, né? Exatamente, aí começa a ser o estimulador, né? Sim. Hoje já não sou mais eu. Porque ela começou já a ver algumas mudanças no corpo dela, ela consegue se movimentar mais, consegue estar mais independente. Sentir o prazer. Então olha que legal. Sim. Algo que não estava conseguindo voltar a adquirir isso. Perfeito. Então começa a vir outros tipos de recompensa, começa a vir a autoestima. Poxa, que legal, tô conseguindo fazer isso. Olha, meu corpo tá mudando, tá aparecendo mais esse músculo. Sim. Então tudo isso vai sendo estimulador. Então o processo aí ele vai se retroalimentando. Perfeito, também, o que vai colaborando. Perfeito. Então só tente. Só tente, perfeito. Júlio, e você? Se você pudesse falar para a sua versão do passado, o que você diria? Cara, em primeiro lugar que eu amo demais essa minha versão passada, porque foi ela que me trouxe aqui. Eu preciso aceitar meu passado. Ressignificação é uma palavra muito bonita, só que ela não é simples e fácil de viver. Porque acho que em primeiro lugar você precisa praticar auto-perdão, auto-compaixão, ter misericórdia de você, que tá tudo bem, irmão. Naquele tempo você não tinha consciência do que você estava fazendo. Talvez foi o caminho que... Isso eu aprendi tudo na minha terapia, tá? Que você... talvez não ia dar conta e foi o caminho que você encontrou, mas para mim estar aqui sentado hoje, porque eu gosto muito de falar do presente, que ele que importa, foi toda essa história que me trouxe aqui, entendeu? E ela me dá uma humildade, primeiro, para saber de onde eu saí, aonde eu tô e para onde eu quero ir. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para mim. Então, cara, eu não posso entregar essa posse para os outros. Eu não posso entregar para os outros que vão me julgar, que muitas vezes não vão entender minha história. Né? Domingo passado eu entrei eu sou católico, fui na missa e tal, né? E eu passei bem pelo meio do corredor, assim, ó, sentei lá na frente e tava mirando Jesus que tava lá, né? Porque, cara, só ele conhece meu coração. E tipo assim, as pessoas podem falar A, B e tal, não tem problema. Quando você toma posse de você, você sabe o que você é. Você sabe o que você vem trabalhando para mudar, você sabe o que você vem fazendo para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Cara, você deita sua cabeça no travesseiro, aqui não é perfeição, porque nós estamos no processo também, né? A gente nasce e vai se fazendo. Então até morrer eu estou em recuperação. Eu sempre falo, o tratamento ele tem um fim ali, mas a recuperação não. Porque a recuperação me dá essa ideia de que eu não posso parar, mas não parar por conta de substância? Não, porque eu quero ser uma melhor versão de mim todos os dias. Então... a palavra que você define é o perdão ao Júlio do passado. Exatamente. Acolhimento, né? E para você, perguntei para Amanda agora há pouco, mente, corpo e propósito. E para você, além de tudo, a fé. Porque o espírito está muito ligado também a toda essa transformação. Biopsicossocial, espiritual e ambiental. Eu acho que nós... Porque assim, a gente tem essa ideia, irmão, do milagre pronto. Eu vou num evento de espiritualidade, um final de semana, eu senti algo lá e minha vida transformou. Tudo bem, pode ter um estímulo ali, algo que aconteceu, o ambiente, tal, mas daí eu volto para a semana lá na minha casa, onde está acontecendo todo aquele movimento contrário que muitas vezes vai fazer eu desistir, né? E se Pedro estava com Jesus lá, negou Jesus que estava vendo, imagina nós, entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu acredito muito nesses pilares, porque às vezes a nossa fé pode falhar, a nossa vida não tem estabilidade, às vezes pode acontecer algo na nossa vida que de repente fala, pô, Senhor, e agora? E aí você precisa estar alienado a outras coisas, entendeu? Para que você possa passar por isso. E é isso, fé, porque para mim, fé, irmão, é comportamento. Fé, amor, pra mim é tudo comportamento. Não adianta ficar nessa, eu amo, eu tenho fé. Tá, tenho fé quando tá tudo bem. Mas a hora que o bagulho ficar louco, aí ninguém... Entendeu? Então eu acho que é isso. Você vê que é um conjunto de coisas. É um conjunto. Então quanto mais repertório você tem,
que a psicologia fala, você precisa ter repertório Aham. para poder lidar com as frustrações, dificuldades que vão chegar todos os dias para nós. Amanda, e não é só as dificuldades, né? Esse repertório não é só as dificuldades, é tudo. É você viver, né? Porque hoje a gente não vive mais, parece que a gente precisa de regrinhas e regrinhas para poder viver, né? E a gente não parece que não está livre, não é? Sim. E se você tem um repertório de vida, é possível viver feliz. Sim, com certeza. Hoje a gente consegue ter mais acesso a recortes da vida do outro, e aí a gente pensa que se o outro tá fazendo vai sempre dar certo para mim. E não é isso. Quando a gente fala de repertório, é disposição, Sim. é de estar disposto. Então, o repertório do Júlio é diferente do meu, é diferente do seu Sim. e de todo mundo. A gente vai se mudando. O comportamento pode ser o mesmo, mas a forma, a frequência, enfim, podem ser coisas diferentes. Até mesmo os próprios sentimentos, né? Exatamente. Eu sinto de uma forma, o Júlio sente de outra, e os sentimentos eles vão sendo transformados. A gente conseguiu só colocar um nome ali para conseguir dizer isso para o outro. Mas quando a gente fala de repertório, é sobre exatamente, é sobre o tentar, é o se expor. Então, se um problema acontece comigo, eu posso resolver de uma forma, esse é o meu repertório. Você pode resolver de outra. Sim. Esse é o repertório dele. E o tempo também, né? Exatamente. E as duas formas podem ser certas. E Sim. Bem, mas são formas diferentes. Perfeito, perfeito. E, Júlio, você fez um livro, é isso? A Jornada? A Jornada e os 5 Pilares. Fala um pouquinho do seu livro. Exatamente, esse livro veio a partir para colocar um pouco da experiência ali desse meu processo, essa jornada de 21 anos, né? O que eu fui fazendo, aquilo que eu fui entendendo que era importante para mim, mais no fator proteção mesmo, né? O que eu precisaria fazer para mudar minha vida? Não, porque eu sempre falei, parar de usar droga para mim era muito pouco. Sim. Parar só com a substância, para mim, talvez eu vejo muitos que param, mas continuam drogado comportamental. Sim. Continuam mentindo, enganando, traindo, fazendo um monte de coisa errada, como eu fiz ainda, mesmo sem uso, porque eu tinha comportamentos de ano naquele ciclo, né? E aí eu estava disfuncional. Então, tudo isso foi, de alguma forma, fazendo eu olhar para minha história e falar, pô, isso aqui não tá mais legal, isso não tá mais encaixando. Aí eu ia lá com o padre, trocava uma ideia, ó, padre, isso aqui não tá legal, vamos mudando, vamos, sabe, trazendo trazendo consciência que aquilo já não encaixava, mas dentro da história de vida que eu queria contar, do legado que eu queria deixar, entendeu? Perfeito. Amanda, e essa reorganização dos pensamentos, essa mudança, essa chavinha que o Júlio fez e que quase todos nós fazemos na nossa vida, ela devolve uma identidade para a gente? No caso, devolveu uma identidade para o Júlio, para todos nós. Quando a gente vira essa chavinha, a gente tem uma nova identidade. Ou uma identidade melhorada, que seria uma nova versão. Eu acho que a gente vai se reconstruindo, né? Até o nosso último dia de vida, a gente está ali em construção e reconstrução a todo momento. Então, o Júlio era e com certeza daqui a um mês, o Júlio já vai ser uma pessoa completamente diferente. Vai ser diferente, e isso a gente não pode olhar para uma perspectiva negativa, mas muito mais positiva, no sentido de a gente tem tempo, a gente tem situações onde dá para a gente ressignificar, repensar, refazer, tem coisas, então a gente tem ali o tempo para poder se modificar. Perfeito. Né? Então talvez eu não diria melhor, porque que nem o Júlio estava falando, naquelas condições, talvez foi aquilo que ele teve e foi o que deu para ser feito. E vão acontecer essas situações na nossa vida, vão ter situações que não vai dar. É aquilo que tem para ser feito e não temos outras possibilidades. Então, as situações também vão nos levando. Perfeito. Então, a gente vai se refazendo, se ressignificando. Então, vão saindo novas versões, novas temporadas. Perfeito. Eu achei que a sua fala final foi excelente. Uma nova versão, uma ressignificação da nosso ser. Né? E assim, uma coisa que eu sempre falo, o importante é que a gente seja feliz. Né? Não fazendo mal para o outro, não se matando e nem matando ninguém, mas procurando sempre a felicidade. Porque cada dia que a gente vive, a gente busca a felicidade. Gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Eu acredito que foi muito legal, bem bacana. Eu vou pedir para vocês deixarem a rede social de vocês.
também do projeto de vocês, né? Para que o pessoal possa procurar vocês, possam saber falar mais de vocês, porque o nosso bate-papo aqui é muito curto, não dá para a gente falar muita coisa. Mas deixa as redes sociais, pode começar com a Amanda? O meu Instagram é amandaongarato. Vai ficar escrito aqui para eu não errar. .neuropsi. E o meu é Júlio Conceição. Só. Isso aí. Só. Vocês têm alguma rede social do projeto? Ou... Ainda não, estamos em criação. Então... Esse projeto é um projeto bastante interessante, porque ele quer dar habilidade não só para o indivíduo que chega ali com uma situação de dependência, mas repertório para a família saber como vai lidar com isso. Tempo, né? Como é que vai estruturar esse processo de recuperação. Perfeito. Mas se alguém quiser saber mais, entra nas nossas redes. Nas redes sociais, que vocês postam bastante conteúdo ali, fala bastante, e as pessoas podem chamar vocês no direct e conversar com vocês também, né? Sim. Legal. Deixa uma mensagem para os nossos internautas, Júlio, de encerramento, de vida, para que o pessoal aí leve como um gatilho para a vida e para melhorar a vida. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de dizer, né, que só quem ama é capaz de enxergar no outro aquilo que ele nem sabe que tem. Olha que maravilha. E tipo assim, foram pessoas que olharam através do Júlio, nesse mundo corrido e rápido e agitado, pessoas que olharam para mim, olharam para minha essência, acreditaram em mim, por isso que eu tô aqui. E eu faço exatamente isso. Perfeito. Todas as pessoas que sentam na minha frente, eu vou tentar de alguma forma olhar para eles os potenciais, porque nós temos muitos potenciais, só que ver aquilo que a gente está alimentando, se é aquilo que nos destrói ou se é aquilo que nos constrói. Perfeito, maravilha. Amanda? Eu falaria para poder tentar, né? Tenta entender se aquilo que você tem feito é a vida que você quer continuar construindo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque é isso que a gente lida na terapia, é o que a gente fala também no nosso projeto. Você está feliz do jeito que você está? A gente não fala só sobre o ponto final. E se tiver o ponto final ali, acabou mesmo. Sim. Mas a gente está falando sobre uma construção e continuidade eterna. Perfeito. E eu vou falar, sempre que precisar de ajuda, não seja resistente. Busca ajuda profissional. Porque eu acho que isso também contribui muito com a mudança. Né? Então, às vezes, as pessoas... Eu falo muito pelos homens, porque eu tenho vários alunos homens e a gente troca muito essa ideia. E muitas vezes o homem tem essa resistência de procurar um terapeuta, de procurar um psicólogo, porque tem medo do sei lá do quê. E não, gente, é um passo à frente. Sim. É, como a gente estava falando aqui no nosso bate-papo, uma meta para que você consiga alcançar o objetivo, e o objetivo legal, né? Sim. Então, é isso. Gente, eu quero agradecer demais vocês por terem participado aqui. Eu acho que foi fantástico o nosso bate-papo, muito esclarecedor. Eu acredito que o nosso pessoal aqui ficou muito mais por dentro de tudo. Júlio tem uma história fantástica, tem o livro. Fala pro pessoal aí aonde conseguiu o seu livro. No meu próprio Instagram. Ah, legal. Então, ó, só entrar no Instagram dele, tem lá, vocês vão conseguir um link para adquirir esse livro, tá? Que a história é bacana. Pessoal, já agradeço também todos que ficaram aqui com a gente no nosso canal, que participaram hoje com a gente aqui. Já peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver novos conteúdos, vocês vão ficar sabendo. E quero já pedir para que vocês comentem de onde vocês estão falando, para a gente saber até aonde o nosso conteúdo está chegando. Quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer a vocês e espero encontrar vocês em um outro bate-papo com outros profissionais capacitados da nossa cidade. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau! Aê! Muito bom, muito bom.